Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1. Vamos falar um pouco sobre Jesus. Glória a Deus. Os profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto ao nome que herdou é superior aos deles. Amém? Glória a Deus. O escritor aos Hebreus aqui, ele vai falar e vai nos mostrar que Jesus é superior a todos, superior aos anjos, de toda a criatura que existe. Jesus, ele é superior. Então, nessa data agora, nós chegamos à data do Natal, o famoso Natal, né? E quando se fala em Natal, o nascimento de Jesus, começa uma discussão teológica, que Jesus se nasceu em dezembro, muitos falam que nasceu em março, mas isso não importa, porque o que importa para nós é que ele nasceu. O que importa é que ele nasceu, está vivo, ele se entregou na cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo entre nós, né? Então nós chegamos a esse período de Natal, aonde todos falam: nós estamos vivendo o clima do Natal, né? E é interessante isso, que parece que você, em si mesmo, você parece que tem um clima diferente, né? As pessoas parecem que ficam mais sensíveis, as pessoas ficam mais amigáveis, as pessoas ficam mais, né? Parece alegres. E o Natal, ela traz o quê? Esse clima de Natal traz lembranças, muitas lembranças, né? Principalmente daqueles que tinham algum familiar perto, hoje não tem, então traz muita lembrança. Emoções, né? As pessoas ficam muito emotivas no Natal. Expectativa, né? Muitos ficam na expectativa, principalmente crianças, de ganhar o presente, né? Minha neta lá fez a cartinha dela, ela queria uma mochila, uma bicicleta, e aí vai a lista, né? E aí faz a lista toda lá, e a criança, ela fica na expectativa. E talvez você tenha uma expectativa de ganhar algum presente do maridão aí, né? Ou, né? Mulher gosta de ganhar presente, né? Agora, é assim, é lógico, né? A gente fala de presente, mas eu acho que a melhor coisa é a companhia, a sinceridade. Mas um presentinho é bom de vez em quando, né? Então, a gente tem esse clima de Natal. Então, essas são as emoções, as lembranças, né? E principalmente o gasto, né? Nós fomos no mercado, nós fomos falar, vamos comprar tem aquele Chester, né? Tal. Rapaz, mais de R$100. Que negócio é esse? Não é verdade? Então veja que o clima de Natal envolve tudo isso. Envolve tudo isso. Agora, isso são coisas, e principalmente quando a gente fala de gasto, são coisas materiais que as pessoas fazem e elas compram, elas se dão em presente e visita, né, alguém que fazia tempo que não via, tal. Isso faz parte do clima do Natal. Agora, nós temos que entender que eu e você, um dia, estávamos desgarrados, perdidos no pecado, e Jesus nos encontrou. Ele nos encontrou. Então, existe um povo que nesta data do Natal, o mais importante é lembrar do nascimento daquele que nos salvou. Um povo que é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Será que tem alguém aqui que já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo?
que para você o mais importante de um presente, o mais importante de uma carne, o mais importante de uma mesa farta é a presença de Jesus. Glória a Deus. E as pessoas têm se esquecido disso. As pessoas têm se esquecido de que o maior presente que a gente pode ganhar é Jesus Cristo. Porque, como a gente diz, Jesus, ele tem que nascer no seu coração todos os dias. Nós não podemos deixar para lembrar de Jesus somente na data do final de ano. Não! Jesus renasce na nossa vida todos os dias. Jesus nos coloca em pé todos os dias. Então, por isso, esse clima de Natal, quanto ao nascimento de Jesus, tem que estar na sua vida todos os dias. É muito pouco para um povo que se julga cristão lembrar de Jesus somente em datas comemorativas. Por isso que eu falei de emoção, de lembrança, que você use, que você tenha lembranças, emoções de Jesus. Uma mesa farta, a família reunida, presente, isso é muito bom e viva isso. Mas não coloque isso como prioridade. A sua prioridade é Jesus Cristo, porque foi Ele que pagou um alto preço. Então, nós celebramos o Natal, o nascimento do nosso Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, entrando no texto, é claro, é certo, quando você vai falar no Natal, você vai lá, né, em Mateus, Lucas, que fala mais do nascimento de Jesus, e você passa por esse texto, mas o Senhor me levou a esse texto de Hebreus, quando o autor aqui aos Hebreus, ele fala, né, a respeito de uma maneira muito, muito magnífica, extraordinária a respeito de Jesus. Então, o primeiro versículo vai dizer assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então, veja que no Velho Testamento, quando você lê o Velho Testamento, ali o Senhor usa a boca dos profetas, daquele que ele levantava para falar para o povo. Então, os profetas antigamente, eles traziam uma mensagem da parte de Deus, uma mensagem de correção, de libertação, de prosperidade, de restauração. Então, através da boca dos profetas, Deus trazia a sua mensagem. Mas também, através dos profetas, Deus, ele colocou na boca dos profetas e anunciou a vinda do seu filho. Porque o Velho Testamento, ele indica e mostra e nos leva para a cruz, para a morte de Jesus, para a sua ressurreição. Então, o Novo Testamento, ele confirma as profecias. Veja que lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 15, é a primeira profecia que fala a respeito de Jesus. Então, depois que o homem peca, tem aquele diálogo com Jesus, no capítulo 3, do versículo 15, a palavra diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, né? Deus falando ali para Satanás, esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então essa é a primeira profecia apontando de que viria alguém que iria derrotar Satanás, aquele que fez o homem pecar. Então veja que a primeira profecia, veja que começa a apontar para Jesus Cristo. E aí os profetas, usados por Deus, começam a falar de Jesus. Miqueias capítulo 5, no versículo 2, nós vamos ler alguns versículos hoje. Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz assim: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos.
Veja que através de Miqueias, o Senhor está falando: em Belém vai nascer aquele que vai governar sobre todos e sobre tudo. Aleluia! É esse Jesus que nós servimos, é esse Jesus que nós celebramos o nascimento dele hoje. E aí o Senhor usa também o profeta Isaías, lá no capítulo 7, versículo 14, quando ele diz: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e se chamará Emanuel, Deus conosco, aquele que ficará ao nosso lado em todo o tempo, em espírito e em verdade, aquele que não te abandona, aquele que te resgatou e te sustenta a cada dia. Então, desde antigamente, desde os profetas, já era falado que viria um Salvador, aquele que ficaria ao nosso lado em todo o tempo. O mesmo profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele diz: porque um menino nos nasceu. Aleluia. O texto que a pastora abriu o culto hoje. Um filho foi nos dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. É esse Jesus que está aqui, é esse Jesus que trouxe você aqui, é esse Jesus que cuida de você. Aleluia. Assim como, é interessante, assim como o autor aos Hebreus usa de palavras extraordinárias para falar de Jesus, veja que Isaías também, inspirado por Deus nesse momento, ele usa essas palavras para falar do Filho de Deus. Ele é governante sobre todas as coisas, o seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso. Então, essa ideia, por isso que nós temos que tomar muito cuidado naquilo que você ouve na internet, que muitos estão tentando tirar a divindade de Jesus Cristo, falando que Jesus é inferior ao Pai. Não, Jesus é Deus. São três em um, cada um com a sua função, mas é um Deus só. Tanto é que Isaías, falando do Filho, ele fala: ele é governante, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus poderoso. Ele não fala que ele é o Filho poderoso, mas ele fala que ele é Deus, porque ele é o próprio Deus. Aleluia! E ele, Pai eterno e Príncipe da Paz. Aleluia! Que esse Jesus que nós estamos falando aqui renasça no seu coração, porque tudo é dele, tudo é para ele. Ele estava desde a criação, mesmo antes de você nascer, ele já sabia que você estaria aqui hoje. É esse Jesus que nós servimos. Tentam colocar Jesus de uma outra maneira aí, não. Eu estava conversando ontem com o Fabiano, e a gente estava falando justamente sobre jovens, E ali ele citou que a dificuldade da filha dele, no colégio, porque muita ideia do mundo falando de coisas que a juventude tem que praticar, porque senão está fora do convívio ali. E a pessoa fala assim: não, você é muito preso. Falaram com a filha dele: você é muito presa porque você não faz isso, não faz aquilo. É o contrário, ela é livre. As pessoas pensam que o cristão, por de repente deixar de fazer coisas do mundo, deixar de uma bebida, deixar de uma prostituição, deixar de algo assim, e seguir a palavra do Senhor, falar assim: vocês são muito presos, vocês não podem fazer nada. Não, eu sou livre, porque eu posso falar não para o pecado, eu posso falar não para o cigarro, eu posso falar não para alguém que vem oferecer droga para mim, eu posso falar não para a bebida. Eu sou livre para fazer as minhas escolhas, porque eu tenho Jesus Cristo que já pagou o preço na cruz por mim. Aleluia, glória a Deus por isso. Então Isaías aqui, ele diz, com as suas palavras, inspirado por Deus, quem é esse Jesus
que viria. Glória a Deus. E aí, quando nós vamos para o Novo Testamento, assim como eu falei para vocês, o Novo Testamento ele começa a confirmar as palavras dos profetas. O Novo Testamento ele começa a confirmar a palavra dos profetas. Veja que as profecias começam a se cumprir. Por exemplo, Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. A palavra diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia. Uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Olha só, confirmando a palavra de Isaías: ele será grande, será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Aleluia. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Assim como a profecia se cumpriu, assim todas as palavras vindas da parte de Deus, para mim e para você, vai se cumprir. Aleluia. Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. A palavra de Deus, ela sempre tem um propósito. E veja que a palavra de Deus aqui, ela se cumpre na vida de Maria, e Maria, a um ponto, ela fica assustada, mas depois ela fala que seja feita a vontade do meu Pai. Que se Deus assim escolheu, eu cumprirei. Será que nós estamos dispostos realmente de cumprir aquilo que Deus pede para a gente fazer? Talvez nós, no lugar de Maria, sairíamos correndo, primeiro com medo do anjo, e depois por não aceitar aquilo que o anjo estava falando. Mas Maria, naquele momento, ela entendeu, porque ela sabia o Deus que ela servia. Mesmo como a palavra diz, perturbada, mas ela reconheceu, porque aquele que tem intimidade com Deus, reconhece a voz dele. Aquele que tem intimidade com Deus, sabe quando é Deus que está colocando algo na nossa vida. Então, que Jesus possa fazer com que você reconheça quando Ele está falando com você. Então, veja que a profecia ela vai se cumprir, e aqui, dentro do Novo Testamento, quando Jesus nasce, a gente vai ver um reconhecimento daqueles que entenderam que a profecia estava se cumprindo. Por exemplo, falei para vocês que a gente ia ler bastante versículo. Por exemplo, os reis magos, eles viram uma estrela, ele foi inspirado, siga essa estrela, que essa estrela vai levar vocês até o Salvador que está nascendo. E ali eles vão para a palácio de Herodes, mas no capítulo 2 de Mateus, no versículo 11, diz assim: ao entrarem na casa, os magos viram o menino com Maria, Jesus já tinha nascido, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e deram presentes: ouro, incenso e mirra. Nós só adoramos aquele que realmente é Deus. E veja que os magos, quando chegam na presença de Jesus, e o Espírito Santo já tinha falado com eles, eles seguem a estrela. Quando eles encontram Jesus, a primeira coisa que eles fazem,
eles se prostram em adoração diante desse Deus. E nós, como servos desse Deus vivo, é o único que nós nos prostramos diante de Deus Todo-Poderoso. Não se prostre diante de outros deuses. Se há uma coisa repugnante para o Senhor Jesus, para o nosso Deus, é quando nós nos prostramos para outros ídolos. E quando nós falamos de ídolos, nós não estamos falando somente de santo, de imagem. É aquilo que te tira da presença de Deus. É aquilo que te afasta da presença de Deus, que muitas vezes é um ídolo para você. E nós nos prostramos. E nós não conseguimos sair. E não conseguimos adorar esse Deus. Então veja que a primeira coisa que eles fazem aqui, eles se prostram porque eles reconhecem quem realmente estava na frente deles. O nosso Senhor Jesus. Se prostre diante dele. Honre esse nome. Fale com toda a força que você tem. Eu sou de Jesus. Jesus é o meu Salvador. Não se envergonhe de falar da palavra do Senhor. Amém? Veja que os reis magos ali, eles reconhecem quem era Jesus. Teve um homem que não é muito falado na Bíblia, mas esse reconheceu Jesus, e eu vejo o trabalhar de Deus na vida dele de algo muito significativo, que o nome dele é Simeão. Lá em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25, a palavra vai dizer isso, mostra o reconhecimento de que aquele que acabava de nascer era realmente Jesus, o Salvador. Lucas capítulo 2, versículo 25 diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Quando eu for lendo, você vê as características de uma pessoa que reconhece o Deus verdadeiro. Havia um homem em Jerusalém, um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. É interessante que o povo de Israel sempre esperou, e alguns judeus até hoje esperam o Messias. Só que eles esperavam um Messias que viria como guerreiro, aquele que tomaria, o poder de Roma e entregaria ao povo de Israel. Mas pelas palavras de Simeão, veja que ele entendia e sabia verdadeiramente, e quando ele visse Jesus, ele ia reconhecer quem era Jesus. Então, versículo 26, foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, depois de 8 dias ele ia ser circuncidado. Versículo 28, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, espera aí, era apenas um bebê. Era apenas um bebê. Quem poderia reconhecer em um bebê o Salvador da humanidade? Somente aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. Somente aquele que tem a intimidade com o Senhor para reconhecer realmente quem é o Senhor Jesus. Então, no versículo 28, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo, pode me levar, porque minha vida está completa, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Aleluia! Que privilégio! Simeão estava com o Salvador nos seus braços. Isso é uma revelação do Espírito Santo de Deus, a sensibilidade, a intimidade
nos leva a realmente conhecer quem Jesus é na sua essência. Versículo 30, mais uma vez: pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Veja que Simeão, ele reconhece que aquele menino, ele seria a revelação de um Deus poderoso para os gentios, para aqueles que não conheciam a palavra de Deus. E ele fala que esse que está nascendo virá para todos, e todos aqueles que reconhecerem que ele é o Salvador, terão o seu lugar garantido no céu. Você já tem o seu lugar garantido no céu? Muitas vezes eu fico pensando assim, eu vou perguntar quem tem certeza da sua salvação. Mas eu não faço isso, sabe por quê? Porque infelizmente tem muitos cristãos que ainda têm dúvida da sua salvação. E uma coisa que você não pode ter é dúvida da sua salvação. Isso é muito sério. Muito sério. Nós estamos falando de morar a eternidade com Jesus Cristo. O céu é real, mas o inferno também. Não porque Deus é ruim, é porque Ele é justo. Porque Ele entregou seu único filho para morrer na cruz. Então Ele é justo. Então, se você tem dúvida, que essa dúvida saia hoje do seu coração. Amém? E é interessante que não só aqueles que têm intimidade, mas nós temos um adversário nesse mundo que ele conhece muito bem quem é Jesus Cristo. E é esse que guerreia para que você não tenha intimidade. Eu tenho falado muitas vezes, Satanás não quer tirar você de dentro da igreja. Muitas vezes ele nem se importa que você venha todo domingo. Mas ele quer fazer com que você esteja no seu lugar, mas frio. Frio. Que você não sinta nada. Que você venha simplesmente para o culto para ser eu fui no culto. Não faça isso. Saia da sua casa dizendo: eu vou adorar aquele que me salvou. Saia da sua casa dizendo: Senhor, o meu coração está aberto para receber a tua palavra. Nós não estamos aqui apenas em mais um culto. Nós estamos aqui reverenciando, adorando, glorificando aquele que pagou um preço muito alto pela sua vida. Aquela pergunta que a gente sempre fala: quem morreria por você hoje? Quanto você vale para o mundo? Quanto você vale para os colegas do seu trabalho? Quanto você vale para os amigos da sua faculdade? Quanto você vale para os seus amiguinhos ali de condomínio, de rodinha? Quanto você vale? Alguém morreria por você? Mas Jesus morreu por você. Jesus morreu por você. Amém? Glória a Deus. Então veja que até o inimigo, ele reconhece quem é Jesus. Veja que Herodes, em Mateus capítulo 2, versículo 7, quando os magos passam pelo palácio de Herodes e falam a respeito do Messias, que o Messias tinha nascido, ele diz assim: então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. E enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avisem-me para que eu também vá
adorá-lo. Mentira. Veja como Satanás, ele é astuto. Ele fala, me mostra onde está o menino que eu quero adorá-lo. Tanto é que depois o Espírito Santo revela aos magos o que Herodes queria fazer, e eles não falam mais nada, eles pegam outro caminho e vão embora. Herodes fica irado, e ele baixa um decreto, e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Nós estamos falando de Jesus, e aqui, nesse versículo, você pode trazer ao seu coração o que o inimigo pode fazer por você e o que ele quer fazer com você. Então, o melhor lugar para você estar é aqui. O melhor lugar para você estar é na presença de Deus. O melhor lugar para você estar é recebendo uma palavra de Deus. Então, que nessa manhã você saia daqui, que o que você tem de mais valioso é Jesus Cristo. Ontem eu saí com a pastora, a gente foi em Santana, aí eu falei para ela, Anginha, vou chamar ela de Anginha, né? Minha Anginha, né, Anginha? Eu falei para ela assim, Anginha, dá uma olhada na fila da lotérica. Pessoal, tudo fazendo, é Mega Sena que tem, né? Tudo ali, Mega Sena. O que essas pessoas estão buscando? Parece que, aí eu vi, estava lá, parece 600 milhões. O que você faria com 600 milhões? Saiu uma notícia, acho que no mês passado, não sei, um senhor que ganhou um prêmio milionário, depois de 15 dias ele morreu. E aí? Tem algum valor esse dinheiro? Trabalhe, conquiste, que o Senhor dê o melhor para você. Que todo desejo do seu coração na área financeira aconteça. Que você seja próspero. Mas que isso não seja o principal na sua vida. Eu falando com uma pessoa, eu falei assim, e é uma frase que tem, né? Tem pessoas que são tão pobres, mas tão miseráveis, que só tem dinheiro. Essa pessoa falou assim, eu queria ser pobre assim. É legal. Então busca essa felicidade. O que nós temos de mais valor é a nossa salvação. Eu tenho falado, e a igreja me conhece. Se Deus falasse para nós, para aquele que tem salvação, falasse assim, olha, a partir de hoje eu não vou te dar mais nada. Nós teríamos que nos prostrar e glorificar, e falar obrigado, Senhor, porque o Senhor já me deu a salvação, que é o mais precioso que a gente pode ter. As coisas materiais são perecíveis, escapam das nossas mãos, enferrujam, quebram. Talvez você, o ano passado, ganhou um presente. Talvez hoje ele não tenha nem valor para você. O presente que você ganhou no Natal passado. Talvez você não sabe nem onde está. Mas aquilo que você ganhou quando você levantou a sua mão e falou assim, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Ninguém pode te roubar. Isso ninguém pode te roubar. Se você permanecer firme. Então veja que o inimigo sabia. E ele queria, só que contra Jesus ninguém pode. Já havia uma promessa que ele nasceria, que ele esmagaria a cabeça da serpente. Aleluia, glória a Deus. E o mais extraordinário de reconhecimento, quem reconhece que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é a própria Maria. Lucas capítulo 1, no versículo 46. Esse é um cântico de Maria. Assim que Maria visita Isabel, né? Isabel é sua prima e estava grávida de João. E ali quando ela visita, ela faz uma canção, Maria. E ela diz assim,
Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Quem precisa de Salvador? Quem precisa de Salvador? Quem é? Pecador. Maria reconheceu que ela era pecadora. Então Maria não tem o poder de interceder por ninguém. O que nós temos que fazer é reconhecer o que Maria fez. É seguir o exemplo de Maria como submissa ao Senhor Jesus Cristo. Veja que quando Jesus foi transformar água em vinho, ela fala assim: fazei tudo o que Ele mandar. Ela não disse assim, faz o que eu vou pedir para vocês fazer, vocês façam. Não, fazei tudo o que Ele mandar, porque é Ele que morreu na cruz. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, seguindo aqui rapidinho, que a gente já vai. No versículo 2, o autor aos Hebreus disse: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Aqui, veja que Jesus nasce e esse menino ele começa a crescer em graça e em sabedoria. Lucas capítulo 2, 46, assim: depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-o e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados. Jesus tinha 12 anos. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Versículo 52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Esse é Jesus. Então Jesus, quando ele nasce, ele começa a crescer, e Jesus vem para anunciar o reino de Deus. Talvez você fique triste que eu vou falar para você. Jesus não veio te dar um carro zero. Jesus não veio te dar uma casa nova. Isso aí você vai trabalhar e ser fiel, Ele vai te dar. Mas Jesus veio te dar salvação. Jesus veio te dar a paz que excede todo o entendimento. Aquele momento de luta que você está e você clama a Deus e vem aquela paz no seu coração, é a paz que excede todo o entendimento. Então, Jesus veio para anunciar o reino de Deus. O reino está próximo. Aleluia. E a sua vinda também. Porque Jesus voltará para buscar a sua igreja e nós temos que estar preparados. Então, Jesus veio chamar os pecadores. Ele veio resgatar aqueles que estavam perdidos. Jesus, ele hoje é um intercessor diante do Pai. Para mim e para você. Quando a gente peca, e nós somos pecadores, porque se alguém falar aqui que não peca, já pode ser arrebatado na hora, né? Mas nós somos pecadores, né? Então o Senhor, nesse momento, Ele está intercedendo diante do Pai. Então quando nós pecamos, nós somos dignos de sermos exterminados, castigados, mas o Senhor Jesus chega ao Pai e fala assim: Pai, eu já paguei o preço por ele. Ah lá, ele está pedindo perdão e nós somos perdoados pela graça, porque o Senhor Jesus está intercedendo diante do Pai, né? Então, e algo que a Bíblia diz que o Senhor fala assim: eu vim para trazer divisão. Epa, como assim? Jesus veio para trazer divisão? Jesus, ele veio não trazer divisão, mas ele veio para abençoar aquele que toma uma posição. Jesus, ele age com misericórdia e graça sobre nós. Mas Jesus jamais, o Espírito Santo jamais vai impor a você fazer algo. Tudo que você fizer tem que ser do seu coração, se alegrando com Jesus. Então, quando, por exemplo, é algo que a gente fala assim: quem quer aceitar Jesus como Salvador? Ninguém vai pegar você, não, você tem, não.
A decisão é sua. A pessoa que está do seu lado não pode tomar essa decisão por você. Eu não posso tomar essa decisão pela minha esposa. Nós não podemos tomar a decisão pelos nossos filhos. A decisão de estar com Jesus, ela é única, ela é sua. E muitas vezes, a gente se importa com o exterior. O que as pessoas vão pensar de mim quando eu falar que eu estou indo para a igreja? Mas não é ela que morreu na cruz por você. Mas e que a minha família vai ficar pensando que agora eu estou indo na igreja, vai falar assim, agora você é crente, agora você está indo na igreja, mas não foram eles que morreram na cruz por você. Não foram eles que pagaram um preço por você. O que você vai ser agora, você vai ser testemunha de Jesus para eles. Porque porque o evangelho, ele é mudança de vida. Ele é mudança, ele transforma a vida. E as pessoas vão começar a ver em você Jesus Cristo. Porque o seu palavreado vai mudar, o seu caráter vai mudar. Muda muitas coisas, e às vezes até sem você perceber. Mas as pessoas vão reconhecer Jesus em você. Amém? Glória a Deus. E no versículo 3, diz assim, e o filho, eu vejo aqui uma inspiração maravilhosa do Espírito Santo. Esse aqui, viu, Juscelina, aquele versículo que eu falo para você, quando a gente lê em casa, está sozinho, a gente pula sozinho, né? Se alguém tem alguém olhando, fala assim, esse cara é maluco. Não, é cheio do Espírito Santo mesmo, né? Então, o autor dos Hebreus fala assim, o Filho é o resplendor da glória de Deus. Eu vejo esse autor de Hebreus tão cheio de Espírito Santo, Daniel, tão cheio de Espírito Santo para pronunciar essas palavras, né? O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por suas palavras poderosas. Por isso que sempre a gente fala aqui, e nós somos uma igreja cristocêntrica, nós lemos a palavra, o Senhor revela através da palavra. Tome posse da palavra. Eu ministro, o pastor Marcos ministra, o pastor Wagner, o Gustavo ministra. Tome posse da palavra para você. Não deixe que essa palavra entre no ouvido e saia no outro. Mastigue essa palavra, viva esta palavra. Porque se nós estamos falando da palavra, é Deus que está falando com você. Então, muitas vezes a gente fala assim, mas Deus não fala comigo. Também se não lê a Bíblia, como é que Deus vai falar com você? Se você abrir a Bíblia, Ele vai falar todo dia com você. Todo dia. Que aqui é a palavra de Deus, não é? Então, veja que ele usa essa expressão exata do seu ser, sustentado todas as coisas por suas palavras poderosas. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. O Pai planejou, o Filho executou. A expressão exata de amor está em Jesus Cristo. A expressão exata de que algo que nós não merecíamos e Ele nos deu, isso é graça. Porque nós não merecíamos estar aqui, mas a graça dele nos alcançou e por isso nós somos salvos. Então o autor dos Hebreus expressa com todo sentimento e mostra a grandeza de Jesus. Aquele que era antes de tudo, o alfa, o ômega, o primeiro, o fim, ele é tudo. Ele é eterno, porque ele não tem princípio e não tem fim. Ele é único, Jesus Cristo. Talvez você até hoje teve uma imagem de Jesus. Quando você passa no lugar e vê aquele presépio,
Talvez você tenha a imagem de Jesus quando você olha para um crucifixo. Talvez você tenha a imagem de Jesus quando você assiste um filme. Mas deixe Jesus entrar no seu coração. Deixe Ele viver dentro do seu coração. Paulo dizia assim: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Paulo diz assim: tudo aquilo que eu adquiri de conhecimento, tudo aquilo que eu aprendi, toda a riqueza que eu adquiri, tudo que eu tenho até hoje, que eu tive antes de conhecer Jesus, ele usa uma expressão até forte: isso para mim é esterco, que o mais importante é ter Jesus, o mais importante é seguir a Jesus. Aleluia. Que Jesus possa nascer no seu coração nesse dia. Que você possa sair daqui certo da sua salvação. Que você possa sair daqui glorificando e exaltando o nome daquele que é poderoso. E eu concluo a palavra dizendo com vocês agora: aleluia. Não há outro. Se você, como a gente sempre fala, você for no túmulo de Maomé, Mao Tse-tung, Buda, você vai encontrar os ossos dele em algum lugar. Mas se for no túmulo que estava Jesus, tem uma placa: ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Eu não sei se você está aqui. Não sei se você está aqui hoje, entrou aqui, e talvez você não tenha tido encontro com o Senhor Jesus ainda. Talvez você que está me vendo pela internet, assistindo essa ministração, talvez já tenha passado um mês, um ano. Mas eu quero dizer para você que esse Jesus, que nós comemoramos o nascimento dele, e ele entregou a vida dele na cruz, morreu, ressuscitou, ele está aqui hoje. E ele sempre dá uma nova oportunidade. Eu queria que a igreja fechasse os olhos. Fecha os olhos, baixa a cabeça. Aleluia. Faça uma reflexão. Aí, 15 segundos aí. De quem é Jesus para você até hoje? Quem foi Jesus para você até hoje? O que representa Jesus para você? Eu posso dizer para você que há muitos anos atrás, para mim, Jesus era apenas um personagem. Era alguém que eu ia na igreja quando era casamento ou missa de sétimo dia. Mas um dia, eu ouvi uma palavra. Um dia eu ouvi que alguém morreu na cruz por mim. Eu falei: peraí, alguém morreu por mim? Quem faria isso? E foi me apresentado esse Jesus. Talvez eu não sei onde eu estaria hoje se não tivesse encontrado Jesus. Não sei se eu teria a família que eu tenho hoje se eu não tivesse encontrado Jesus. Mas eu louvo a Deus todos os dias, porque a salvação me encontrou. Não porque eu merecia, porque eu não merecia, mas porque Jesus olhou para mim, como está olhando para cada um de nós, nesta manhã, e disse assim: vem, filho meu, vem para perto de mim, deixa eu conduzir a sua vida a partir de hoje, deixa eu guiar os seus passos, deixa eu guiar a sua mente.
Anda junto comigo para a gente conversar. Porque quando você estiver triste, eu vou te alegrar. Quando você estiver enfermo, eu vou passar o meu bálsamo na sua ferida. Quando alguém fazer você ficar triste, eu vou esquentar o seu coração. Quando você estiver sozinho, sentindo sozinho, sozinha, eu vou preencher esse espaço. Quando eu ouvi isso, eu falei assim: eu tenho que me render a esse Jesus. Eu tenho que entregar minha vida para esse Jesus. E eu posso dizer para você que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Olha que eu tive tantos momentos felizes quando eu conheci a minha esposa, o dia do nosso casamento, que maravilha. O nascimento da minha filha, que coisa extraordinária. Mas nada se compara no dia que eu fui resgatado por Deus. Aleluia! Nada se compara no dia que eu encontrei Jesus e Ele falou: vem, filho meu. Aleluia! Eu não sei você que está me ouvindo aí pela internet ou você que está aqui nesta manhã. Não sei se você já tomou essa decisão. Nós não estamos falando aqui de igreja, nós estamos falando de pastor, nós estamos falando de Jesus Cristo. Talvez você não tomou essa decisão ainda. E essa decisão só você pode tomar, mais ninguém. Olha que legal. Talvez você entregando a sua vida para Jesus no dia que a gente comemora o nascimento de Jesus, e você fazendo isso, você está nascendo para um novo tempo. Então, se você está me ouvindo, me vendo pela internet, ou você está aqui e você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, faça um sinal, eu quero orar por você. É só fazer um sinal, eu quero orar por você. Aleluia. 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 Faça um sinal, eu quero orar por você. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, não deixe de findar esse ano sem entregar a sua vida ao Senhor Jesus, sem ter uma mudança de vida. E aqui a gente não fala nem de estar em pecado. Não. Nós estamos falando aqui de morar no céu. Tem muitas pessoas que não fazem nada, são boas, não cometem nada, mas não tem Jesus, não vai adiantar nada, porque só há um caminho, Jesus Cristo. Então você que está me vendo aí, escreve no chat aí: eu quero aceito, eu entrego minha vida ao Senhor Jesus. Ou se você está aqui nessa manhã, faça o sinal, eu quero orar por você. Aleluia. Ou se você está longe dos caminhos do Senhor: pastor, eu preciso voltar, eu preciso caminhar novamente com o Senhor Jesus. Faça um sinal, eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Eu sempre falo, porque nesse momento é uma luta espiritual, porque o inimigo não quer que você se entregue. Mas independente, se você sentiu no seu coração e no final do culto quiser procurar a pastora, a mim, pastora Carla, pastor Marcos, pode falar: eu fiquei acanhado, fiquei com vergonha, mas eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Amém. Tá bom? Então, queridos, nesta manhã, não espere dia 25 de dezembro para reconhecer que Jesus nasceu, mas exalte e glorifique o nome dele todos os dias na sua vida. Amém? Glória a Deus.